ex-prefeito Wilson Romano Calil é médico, advogado, professor e escritor. Ele comandou o Executivo riopretense de 1973 a 1976. Foi o responsável pela construção do Viaduto Jordão Reis, da Praça Cívica e do Bosque Municipal. Neste programa, Wilson Romano Calil relembra o tempo que passou à frente da Prefeitura de Rio Preto. A minha trajetória política não começa com a prefeitura, começa quando eu era estudante. Quando estudante em Rio Preto, eu era presidente do CERB, que é o Centro Estudantil Rui Barbosa. Depois eu fui presidente do Centro de Conferências, que funcionava aos sábados na Associação Comercial, em que estudantes iam e pronunciavam-se a respeito de vários temas, de várias naturezas intelectuais. Nesse tempo eu tive muita participação política, inclusive na política nacional. Eu fui o primeiro estudante de Rio Preto a ser preso por motivo político. Primeiro, hein? Aconteceu que o Getúlio Vargas veio visitar Rio Preto, né? E o Getúlio tinha já exercido um cargo de ditador. E o estudantado brasileiro era todo contra o Getúlio Vargas. E o Getúlio tinha as seclas de todo tipo, fãs e as seclas, né? E capangas. E quando eles vieram a Rio Preto, eles foram fazer um comício na Praça Central. E os estudantes montaram um palanque a 50 metros do palanque dele. E o orador era eu. Sei que no auge ele falava de lá, eu falava de cá, abaixou a polícia especial e foi uma pancadaria medonha e eu acabei preso. É bem verdade que essa prisão durou coisa de 3 horas. Depois eles mandaram me chamar à casa do prefeito Senobino de Barros Serra, onde o próprio Getúlio e ele se desculparam comigo. Não, na realidade, quem estava errado era eu de um ponto de vista de acolhimento de um visitante, não é? E do outro lado eu estava certo porque eu estava lutando pela democracia no Brasil. Porque aquele período de ditadura de Getúlio Vargas foi terrível. E o Getúlio tinha muitos méritos, ele fez muita coisa boa pelo Brasil, como estadista. Mas o estudantado brasileiro era todo integralmente. Se não fossem os estudantes brasileiros, o Getúlio teria feito a pior coisa que um estadista podia fazer naquele momento histórico do mundo. Ele teria ido ao lado dos países do eixo, porque ele manifestou várias vezes, simpatia pelas ideias de Mussolini. O Estado Novo, que era uma forma dele governar, era muito parecido com o Estado fascista do Benito Mussolini. Foi aí. Aí, posteriormente, depois eu fui ao Rio de Janeiro, participei a vida inteira da política de lá. Quando eu voltei a Rio Preto, que trabalhei, havia um candidato muito forte, que queria derrubar de qualquer forma o prefeito da atualidade, e esse candidato era o Dr. Lúcio Baciste, que além de ser um candidato muito forte, era uma pessoa de valor. E ninguém queria ser candidato contra o Dr. Lúcio, porque era derrota na certa. Então foi uma comissão na minha casa que passou a noite inteira me convencendo de que eu devia ser o candidato. Até que foram acordar minha mãe, para que minha mãe me convencesse. Ela falou, meu filho, você não pode se negar a servir a sua cidade, ou pelo menos a tentar servi-la. Eu acho que você deve ser candidato. Eu fui candidato e na primeira prévia eu tinha 3% dos votos contra o outro, porque o outro era uma pessoa de valor. Mas a campanha pela televisão, praticamente todo dia havia debate entre, falava um candidato, falava o outro, falava um candidato. Depois os militares proibiram isso. Na segunda campanha já estava proibido isso aí. E graças à forma como eu expunha o meu pensamento, o traçado político, que eu venci as eleições em todas as urnas. Em todas as urnas. E aí tive que começar um período de muita luta, muito sacrifício, muita satisfação por ter cumprido os meus objetivos e muito sofrimento, porque não foi fácil fazer o que eu fiz. A cidade era uma cidade carente, porque Rio Preto tem um problema muito sério do ponto de vista de sociologia. Rio Preto não tem fonte de produção, muito menos na época, de matéria-prima. Rio Preto vive do comércio e da indústria de transformação. A única indústria que foi instalada aqui, e que não era de transformação, mas porque produzia o material na região, foi a Showa Embratac, que eu fiz tudo para trazer e veio do Japão.
e se instalou aqui, foi uma maravilha, produzindo uma seda, aquela coisa mais bonita do mundo, mas depois ela foi destruída pelo mercado chinês. O mercado chinês começou a produzir o mesmo produto por 1/3 do preço. Rio Preto tinha... a biblioteca de Rio Preto era uma casinha. Eu tive que fazer a biblioteca. A Vila Maceno, que era a metade de Rio Preto, quando chovia ela ficava isolada da cidade. Até isolada do pronto-socorro central, que era por aqui. E ela ficava lá isolada, até que a enchente cedesse, a água escoasse, entrava água pelo Palestra, onde hoje é a Praça Cívica, virava uma lagoa, com horas de duração. Eu tive que fazer a ligação através do viaduto João 23, que todos chamam de Jordão Reis, para que Rio Preto pudesse ter uma situação controlável, né? Daqui a Mirassol não havia asfalto. Não havia duplicação de pista. Eu fiz um acordo com o governador maravilhoso, um dos políticos mais honestos que eu conheci na minha vida. Foi lá da Tela, ele duplicou até Mirassol. Esses trevões de entrada em Rio Preto, eu, junto com o governador Laudo Natel, nós fizemos isso aí. Então, tudo era problemática, atendimento médico de urgência. Só havia um pronto-socorro, nós fizemos um na Santa Casa, que é o CEPROAT, né? E fizemos um ao lado do Hospital de Brás, onde hoje está o Centro de Clínicas. Ali era um pronto-socorro que nós fizemos e oferecemos ao Hospital de Base. No plano de saúde, o que estava acontecendo em Rio Preto? Ia ser fechada a Faculdade de Medicina e o Hospital de Base por falência, por dívidas, porque gastaram deslocadamente muito mais do que catedráticos que vinham de fora exigiam coisas absurdas. Eu quero que abaixe o teto desse andar aqui, senão eu vou ir embora. O primeiro que falou isso para mim, eu falei, eu vou já arrumar uma condução para o senhor ir embora. Para que não fechasse por falência o Hospital de Base e a Faculdade de Medicina, eu fiz uma ilegalidade. Eu destinei, sem ordem da Câmara, 10% do orçamento municipal para pagar as dívidas do Hospital de Base e da Faculdade de Medicina. Então foi por aí que eu já comecei a melhorar o plano de saúde, o sistema de saúde de Rio Preto. Uma coisa que nunca houve, era maravilhosa, sabe por quê? E eu convenci os vereadores de que eles eram os responsáveis pelo futuro da cidade. Que tudo que se fazia, eles teriam que colaborar, não comigo, que eu não tinha pretensões de continuar na vida política. Eu já não queria ser nem candidato, mas que eles tinham... Então havia absoluta... Porque eles iam participar das negociações. Eu ia desapropriar uma área, não tinha esse negócio de fazer negocinho por fora, não. O vereador podia participar, a imprensa entrava na discussão, podia frequentar a sala de reuniões, até que nós conseguimos a Praça Cívica. Quantos e quantos e quantos prédios que nós desapropriamos. Nós chamávamos a família, chamávamos os vereadores, chamávamos a imprensa e negociávamos. Não ficou um sem receber. Naquela época era costume no Brasil inteiro o prefeito decretar de utilidade pública para fins de desapropriação, ficava 5 anos aquilo preso, depois desapropriar e não pagar. Nós não deixamos uma desapropriação que nós não pagássemos. Aliás, nós pagamos todas as outras no passado. E depois nós pagamos todas aquelas que nós fizemos para fazer, e até de obras já feitas, como a estação rodoviária, nós pagamos as desapropriações que foram feitas por outras administrações. Eu recordo que eu sofri para burro naquela época, então fica gravado na memória, né? As dificuldades que nós tínhamos, porque toda pessoa que estava acostumada a levar vantagem junto à prefeitura, indevida, eu cortei a asa dessas pessoas. E isso ocorreu. Então fiz muitos amigos e muitos inimigos, né? Isso é natural em quem adota uma posição política. A obra daqui seria muitas obras. Quem fez o Bosque Municipal? O meu governo. Quem fez a estação, o viaduto, que nenhuma cidade do interior tem uma obra dessa importância? O meu governo. Quem fez o Bosque? O meu governo. Quem fez o Colégio Técnico? O meu governo. Olha, se você analisar,
há um número enorme de obras importantes, 2 pronto-socorros, não é? Enquanto não há campo nenhum de atividade que nós não tenhamos atuado. A estrada asfaltada de Rio Preto até Ipiguá, que era uma cidade isolada quando chovia, foi feito por conta da prefeitura, do meu governo. A doação do terreno para o Campo do América, essa luta que vem até hoje com gente tentando levar a leilão um patrimônio municipal, porque ele ficou vinculado à prefeitura. Ele não foi doado para... Uma coisa é o time do América, outra coisa é o campo que pertence à prefeitura. Quer dizer, em todos os setores de atividade, tem o traço daquela administração daquela época. Eu tentei mais uma candidatura que não obtive sucesso. Quem eu encarreguei de articular, não articulou. Então eu acabei saindo com 12 candidatos contra 36 do outro candidato, que era um muito bom candidato, muito bom, que era o professor Manuel Antunes. E no fim, eu 6 me abandonaram, eu acabei ficando com 6 candidatos a vereador. E Rio Preto pode guardar na sua cabeça. Ganha a eleição para prefeito quem tiver mais vereadores com possibilidades eleitorais. Conversando há pouco tempo com o professor Manuel Antunes, chateado porque ele havia perdido a última eleição, eu falei, não fica triste não. Você também já ganhou de mim, devido ao número de vereadores. Dessa vez você disputou com 16 contra 250, certo? Para quem ganha eleição para prefeito de Rio Preto, mais é porque tem vereadores ao seu lado com capacidade eleitoral, porque eles têm mais contato com o povo do que o próprio candidato. Ao terminar a minha administração, eu deixei muito dinheiro em caixa e todas as dívidas pagas. Aí surgiu uma polêmica danada, porque quem assumiu falou, não deixou dinheiro em caixa, mas deixei dinheiro em caixa. Deixou, não deixou, foi para a imprensa. E com aquele eu dizendo que deixei muito dinheiro em caixa, o que é absolutamente milagroso no Brasil, e não existe isso no Brasil, e não deixei dívidas. Eu paguei todas as dívidas da prefeitura. Aí foi aquela discussão terrível, chamaram o auditor, que era o professor Laércio Teixeira da Costa. Professor, uma pessoa inteligente. Ele pegou, foi examinar e falou, é incrível, mas deixou mesmo. Mas apesar até do parecer dele, continuavam dizendo, os que assumiram a prefeitura, que eu não deixei dinheiro em caixa. Aí eu citei pela imprensa, tanto no banco tal, tanto no banco tal, tanto no banco tal, tanto na Caixa Econômica, total. Era um total absurdo, né? Ainda continuaram, eu falei, a próxima vez que vocês disserem que eu não deixei dinheiro em caixa, isso vai significar que o dinheiro que eu coloquei lá era meu, e é meu, e eu vou fazer uma coisa muito bacana. Eu vou lá, vou dar ordem ao gerente para transportar esse meu dinheiro para a PAI. Vai ficar tudo para a PAI. Aí, não, deixou sim, né? É da prefeitura. E outra obra que eu me orgulho muito dela é a PAI Rural. É a única PAI do Brasil que tem um patrimônio de 10 alqueires às margens da rodovia. O patrimônio que ela tem hoje vale 20 milhões de reais. Não há nada que se compare no mundo, hein? A PAI Rural de Rio Preto. Porque a criança que... Isso eu aprendi com a Darcy Seixas. A criança que é difícil o aprendizado para exercer as profissões habituais, nas fazendas ela se dá muito bem. Ela trata dos animais, ela sabe como é, ela varre, e se dá muito bem. Então aquele sonho de criar uma criança adaptada ao mundo rural para que ela tivesse trabalho, além da síndrome de Down, nós atingimos o objetivo, dando inclusive uma possibilidade de a PAI construir naqueles locais, alugar e com aluguel se manter, não ficar pedindo esmola para o poder público no Brasil, que ainda não caiu na obrigação de saber que ele tem obrigação de dar dinheiro para as PAIs. Felizmente em Rio Preto não tem sido assim não. Os prefeitos têm ajudado a PAI. Uma cidade politicamente muito boa. Nem o poder público é corrupto, nem a oposição. O PT não anda sendo xingado no Brasil inteiro. Aqui não, aqui o pessoal é uma pessoa correta, eu conheço todos eles. O prefeito também é uma pessoa correta. Quem se meteu a besta de falar mal do prefeito pela televisão, pelos jornais, que na hora de depor, não foi lá depor.
O prefeito é uma pessoa corretíssima. E a oposição é correta também, de modo que, agora, administrativamente, Rio Preto é uma cidade que explode. Você faz uma obra para determinado número de habitantes. Nem a obra foi analisada ainda, ela já fica obsoleta. Por quê? Porque Rio Preto cresceu. Olha, você mora em Rio Preto, nasceu aqui? Nasci. Se eu soltar você lá perto de Nova Esperança e não tiver alguém indicando, você não sabe voltar para a cidade. De tão grande que está Rio Preto. E o pior é que Rio Preto vai crescer mais. A tendência de todo mundo que mora no Oeste Paulista, daqui até a Barranca do Paranazão, é mudar para Rio Preto. Eu lutei por Rio Preto muito desde o tempo de estudante, que eu fazia o ginásio aqui, o colégio. Nós lutamos para Rio Preto ter a primeira faculdade, que foi a Faculdade de Filosofia. Nós lutamos pelo... A gente economizava mesada para alugar caminhão, para sair na região, os estudantes, fazendo campanha pelo monopólio estatal da Petrobras. Porque havia no mundo, aqui no mundo político brasileiro, uma tendência a dar a exploração do petróleo brasileiro para companhias estrangeiras, para a Standard Oil. Nós saímos aí, por aí, todo fazendo comício, explicando ao povo por que não podia ser estatal. Eu tive debate com o general Juarez Távora sobre ele queria o que fosse companhias particulares que aproveitassem o petróleo e não o monopólio estatal. A vida inteira nós passamos com preocupações. Você pega um livro que eu escrevi em 1990, está aí o livro, ó. Aqui tem uma referência à Petrobras que eu digo o seguinte: nós fazíamos campanha em benefício do monopólio estatal da Petrobras e o slogan, esse livro, o slogan da campanha era o petróleo é nosso. Em 99, aqui eu digo assim, mas parece que a coisa está mudando. Parece que o petróleo é do pessoal que administra a Petrobras. Eu já estava denunciando essa corrupção. Isso foi em 99. Em 2009, eu escrevi um artigo na imprensa aqui, respondendo para um diretor da Petrobras que disse que não havia motivo para haver comissão parlamentar de inquérito, porque não tinha foco. Era comissão parlamentar de inquérito sobre a Petrobras. Aí eu escrevi um artigo aqui dizendo: ó, senhor Gabriel, tem foco, sim, senhor, o principal foco é o senhor. Porque o senhor está apavorado com a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Se não fosse o Congresso não cumprir o dever dele, em 2009, quando eu escrevi essa segunda... O que teria feito? Ele teria feito a comissão parlamentar de inquérito e teria abortado essa roubalheira descarada, vergonhosa que houve. Ficam escondendo, amanhã nós vamos publicar o nome dos implicados. Publica logo, o ladrão não tem que ficar com meias palavras com ladrão, não. Ladrão não tem conversa, principalmente ladrão do dinheiro público, que faz criança morrer de fome, morrer de doença, faz o povo pobre passar por dificuldades imensas, porque não tem dinheiro, porque o ladrão roubaram 200 bilhões da Petrobras, meu Deus do céu. Por que tem que ficar com tanta... Não tem... se eles morassem na China, se eles morassem na Indonésia. O problema do Brasil atualmente é muito grave. Independente de quem está no governo, que eu tenho horror de agredir uma pessoa falando sem que a pessoa esteja presente para se defender. Pode ver, se me fala sobre os políticos daqui, eu saio pela tangente, porque se ele está aqui, eu falo, ele se defende e eu... Bom, mas o Brasil está passando por uma crise muito grande por causa do corporativismo. O que é corporativismo? O Supremo vota o salário dele mesmo e vota o auxílio moradia. Aí vem o outro artista lá do Itamaraty, vota o... Sabe quanto é o auxílio moradia para um funcionário do Itamaraty? R$70 mil. Aí vem um da uma universidade aí, ganha R$60 mil por mês e fala que é pouco. Se pergunta quantas aulas ele dá por ano, ele fala que dá 8. Aí outras instituições, o corporativismo atua do mesmo jeito. Deputado vota lá que a mulher do deputado tem direito a passagem de avião de graça. Um deputado federal custa R$151 mil para a nação. Por quê? Porque ele ganha quase 40, depois ele tem o direito de nomear 21 assessores e já houve deputado que murgia na metade do salário dos assessores, dizendo é para manter o escritório político.
É um em cada município para servir de cabo eleitoral. Vai disputar a eleição com eles. E tudo isso criou um ambiente na nação que vai levar o Brasil para a estagflação. Não é eu que sou nenhum gênio para saber o que vai acontecer. Existiu um psicólogo de massa chamado Gustave Le Bon, que escreveu Psicologia de Massa e a psicopatologia das revoluções, em que ele diz o seguinte: existe um mal-estar coletivo. De repente, esse mal-estar coletivo ele começa a se traduzir em manifestações de rua. Aí manifestação aqui, briga de caminhoneiro lá, outro lá na Praça da Sé, outro no Rio de Janeiro. A massa está dizendo que está insatisfeita, mas não sabe traduzir o que ela quer. Aí aparece o ideólogo. O ideólogo fala, ó, para conseguir o que vocês querem, o que vocês querem é isso, ó, precisa fazer isso, 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 isso. Aí vem o estratego. O estratego diz o seguinte, é o Le Bon que falava isso aí, não é? Ele falava o seguinte... para a estratégia para chegar onde vocês querem, ela parte do seguinte, para impor essa estratégia em ação, aí vem o combatente, e nessa hora que pode entrar poder militar. E quase sempre acontece isso, porque é o que tem disciplina, certo? Então, o Brasil parte para a estagflação que resulta de tudo isso, ela começa assim, ó, sobe o salário mínimo. É justo, a pessoa tem direito. Sobe a gasolina, sobe o diesel, sobe o medicamento, sobe o alimento no supermercado, sobe o IPVA, sobe. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que subir os preços para poder responder a tudo isso. Ela sobe o preço. Aí, novamente, quando ela sobe o preço, sobe as outras coisas todas atrás do preço. O que acontece? O comprador foge, porque ele está endividado e não tem dinheiro para comprar. Quando o comprador foge, o que a empresa faz, sabe? Demite. Isso já começou. Graças a Deus, não em grande escala. Não em grande escala. Mas só não vê isso quem não tem... quem não leu os psicólogos de massa que explicam isso com a maior clareza. Na hora que o desemprego estiver numa proporção incontrolável, não há governo que fique em pé. Então nós estamos marchando pela estagflação, estudo sobre estagflação. Nós estamos marchando para grandes problemas. A população de Rio Preto é uma população maravilhosa. O índice de crimes em Rio Preto é menor do que em outras cidades de igual porte, né? A população de Rio Preto sempre foi uma população solidária, gente séria, gente que trabalhadora, especialmente, não é? A mensagem que eu mando a eles é uma mensagem mais ligada ao cristianismo. Quando eu fui preso no Rio de Janeiro, outra vez preso por motivo político, porque queriam que eu denunciasse os colegas meus da faculdade, que isso eu já estava formado, hein? Lá eu fiquei 4 horas preso, aqui eu fiquei 3. E queria que eu denunciasse. O general lá me chamou e falou assim, eu sou o general França, o senhor me conhece? Eu falei, eu de nome aí, de vez em quando eu vejo falar com o senhor. Você é comunista? Eu falei assim, o que é que o senhor perguntou? Se eu sou comunista. Falei, até que se o comunismo fosse compatível com o cristianismo, eu até podia ser. Mas, como não é compatível, eu não tenho assim uma posição política e filosófica muito determinada, não. Mas eu estou preso por causa do quê? Para saber isso aí, não? Não, é que nós queremos notícias sobre o Meir Kamieniewski, aquele vagabundo daquele judeuzinho. Isso aí foi um investigador que falou, ó, primeiro, eu tive vários colegas de diversas nacionalidades, não tinha vagabundo na minha turma, não. E esse aí eu conheci muito mal, mas ele não era nada disso que o senhor está falando, não. E se eu soubesse, eu não ia dizer para o senhor. Porque eu não sou dedo duro, eu não tenho, né? Não tenho nada que eu saiba a respeito dele. Né? Mas no fim o general chegou à conclusão de que realmente foi uma prisão besta. Eu ia viajar para a Europa e me prenderam na hora de eu pegar o passaporte, né? Ele falou, o senhor gosta tanto do cristianismo assim? Eu falei, eu acho o cristianismo uma coisa boa. E Rio Preto é uma cidade cristã, você já notou? Sim. Falei, mas como é que você acha que o cristianismo pode ser tão bom assim? Eu falei, eu andei lendo o livro sagrado das outras religiões,
E alguns não têm nem livro sagrado. Mas eu cheguei à conclusão de que esse tal de Cristo, se ele não existisse, ele deveria existir, porque ele é sensacional. Falou, ó, mas por quê? Falei, eu vou dizer para o senhor, porque é a única religião que existe no mundo que tem livre-arbítrio. Você sabe o que é livre-arbítrio? Sim. Você pode fazer o que você quiser, mas você responde pelos seus atos. A maioria das religiões são bonitas, são boas, mas elas falam assim, ou você crê ou você morre. A única que fala, ó, faz o que você quiser, pensa o que você quiser. Mas você responde pelos seus atos, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, né? E pensando no cristianismo, eu comecei a ler sobre o cristianismo. E eu me empolguei, não pela filosofia cristã, nem por essa religião, né? Eu não conheço religião que piora o indivíduo. Toda religião que eu conheço sempre melhorou o indivíduo. Aí eu deparei com a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Coitado, nascido lá em Jerusalém, né? Destinado a melhorar o mundo. Só pregava o bem. Isso ia contra os interesses do dominador, que era Roma, né? O que tinha uma espécie de polícia mundial, como também mais ou menos é hoje, né? E ele foi processado. E o fórum lá era o Sinédrio, né? Ele foi processado, e a mulher do Pôncio Pilatos falou, mas coitado desse coitado aí, que só fala coisa boa, vocês vão processar ele. Ele falou, mas eu vou dar um jeitinho, eu vou deixar o povo decidir. E eu vou acabar resolvendo bem para ele. Mas chegou na hora do julgamento, ele chegou e falou, ó, vocês querem que solte esse aqui, ó, que aliás ele falou, o justo, ou o Barrabás, aquele bandidão ali. E o povo votou pelo Barrabás. Cuidado com a eleição. É melhor mesmo. Dizem o seguinte, ó, a democracia é um péssimo sistema de governo, mas é o melhor que conseguiram inventar até hoje, não é? E na democracia tem uma coisa, se você começar a falar muito com o candidato a ladrão, ele se elege. Você procura na política brasileira. Fulano é ladrão, ele está eleito, não precisa nem apurar a eleição, né? Bom, votaram no Barrabás e condenaram Jesus a morrer na cruz. Olha o absurdo. Aí tinha aquela cerimônia, o povo é um pouco sádico, ou muito, de ver bater no coitado. Ele carrega, até lá, ele foi pelo caminho do Calvário. Até diz um escritor, olha, poucos quarteirões, mas a marcha mais importante que o mundo já viu foi lá do Sinédrio até o Gólgota, que era um morro lá, o Calvário. E no caminho, Jesus já havia apanhado na véspera, coroa de espinho na cabeça, sem água, sem alimento. No caminho ele não aguentou e caiu. Caiu, vieram os sádicos dos centuriões romanos e bateram muito mais nele. Mas quanto mais batia, mais ele tentava levantar a cruz e caía, porque ele não tinha mais força. Aí apareceu um cara lá e falou, eu quero carregar a cruz para o prisioneiro. Aí o cara quer o quê? Carregar a cruz para o prisioneiro. Falei, mas você não sabe que você vai apanhar no lugar dele? Daqui até lá pode até morrer de tanta pancada e que depois disso ninguém mais vai olhar para a tua cara porque você vai ficar desonrado porque carregou a cruz do condenado. Ele falou, sei. Você não tem medo da pancadaria que você vai levar? Ele falou, tenho e sei. Então por que você quer? Ele falou, porque eu me chamo Simão, o Cirineu, e o coração me pede. O coração me pede para dizer ao povo de Rio Preto que eu acho um povo maravilhoso, um povo com todas as tendências filosóficas para o cristianismo, e eu sei que eu tenho convicção de que eu fiz muito por Rio Preto. E tenho a convicção de que se eu precisasse um dia eu faria a mesma coisa para o Rio Preto. Mas há outros, possivelmente com melhores qualidades que eu, que podem fazer em meu lugar.